Bom dia, quarto ano! Hoje estamos aqui para começarmos um assunto novo em filosofia, com o título Ser uma Pessoa. Vocês sabem que o mundo é habitado por diversos seres vivos. Nós estudamos isso na apostila passada. E aí, esses seres fazem parte da natureza e entre eles estão os bilhões de seres humanos como nós, né? Pessoas. E aí, essas pessoas convivem em grupos, como famílias, comunidades, tribos. Nesses grupos, as criações humanas elas surgem e podem ser compartilhadas, né? Nós vamos observar que num país diferente do Brasil, existem outros costumes, outros hábitos, assim como outras características também nas pessoas. Como a gente também observa isso na nossa própria cidade, né? Em um local existem diversos grupos com costumes diferentes. Isso depende de diversos fatores e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Começamos então aqui pela página 4. Vocês já observaram na ponta do dedo assim que existem algumas linhas que marcam, né, o nosso dedo? Se vocês compararem essas linhas com a de uma pessoa que esteja aí com vocês, observarão que existem algumas diferenças, semelhanças e diferenças. Essas linhas são chamadas de impressões digitais. Quando nós encostamos em alguma superfície, em algum objeto, nós deixamos marcas. Cada pessoa tem a sua própria impressão digital. E em muitas situações, essas impressões são utilizadas para identificar alguém. Isso ocorre muito em investigações de crimes, né, de assuntos policiais. Eu gostaria então que você observasse a impressão digital do seu próprio dedo e de alguma pessoa que esteja em sua casa, né? Pode ser a mamãe, o papai, o professor da aula particular. Observem e comparem. Vocês vão fazer aqui na página 5 essa primeira atividade. Você vai colocar a sua impressão em um quadrinho e a impressão digital de uma pessoa no outro quadrinho. Para isso, vocês podem usar tinta guache, passa bem pouquinho e logo vocês podem colocar ali no quadrinho. Pode ser também canetinha, passa aqui bem rápido, vai lá e cola o dedo no papel, porque sai a marca. Ou também aquela almofadinha de carimbo, quem tiver em casa. Então, no primeiro quadrinho, marquem a impressão digital de vocês e no segundo, de alguém que esteja disponível em casa. A atividade 2 pede que vocês observem as duas impressões digitais e descrevam algumas semelhanças e diferenças que vocês perceberam entre elas. Por exemplo, o tamanho do dedo, se as linhas têm o mesmo formato, tá? Tudo que vocês conseguirem identificar de semelhanças e diferenças, anotem aqui nos espaços correspondentes à atividade número 2. Na atividade 4, nós faremos uma adaptação. Vocês precisam formar uma árvore de impressão digital, tá? Então, essas impressões digitais, elas serão utilizadas conforme as pessoas que estão disponíveis na casa de vocês, tá? Por exemplo, eu tenho pai, mamãe ou irmão. Coloque a impressão digital deles 3 mais a sua. Tia, eu só tenho a minha mãe e meu pai. Então, use de vocês 3, tá? E forme, pode colocar a sua mais de uma vez, até formar uma árvore, tá? Se for possível, façam colorido. Se não tiverem como fazer colorido, podem fazer de uma cor só, tá? Passamos então para a página 6 e vamos continuar o assunto falando sobre as pessoas e suas características. As impressões digitais que nós acabamos de ver são características físicas e elas vão variar de pessoa para pessoa. Essas marcas da impressão digital, elas podem ter semelhanças, mas elas nunca vão ser iguais. Nem mesmo no caso de irmãos gêmeos idênticos. Até os irmãos gêmeos possuem impressões digitais diferentes. Mas em relação às outras características das pessoas, será que as pessoas podem ser iguais entre si? Vamos pensar sobre isso. Nos quadrinhos das imagens abaixo, nós vamos conhecer alguns aspectos pessoais que podem ser semelhantes ou podem ser diferentes entre as pessoas, entre os indivíduos. Por exemplo, sentimentos e desejos, pensamentos e memórias, crenças, costumes e relacionamentos, a aparência e as habilidades, as experiências, os conhecimentos, os gostos. E a menina termina: enquanto ao meu redor o tempo voa, tudo isso faz de mim uma pessoa. Então nós, enquanto seres humanos, pessoas, nós podemos ter características parecidas, semelhantes com alguém, né? Ou totalmente diferentes, tá? Isso faz com que nós sejamos pessoas únicas, tá? Cada um com as suas habilidades, com as suas características e o seu jeitinho de ser.
Agora nós faremos a atividade da página 7, tá? Na página 7 vocês vão utilizar esse tabuleiro aqui. Não precisa arrancar da apostila, pode deixar ele. Vocês vão observar que aqui nós temos algumas características das pessoas, como gostos, crenças, aparências, desejos, conhecimentos e por aí vai. Aqui, na atividade 1, nós vamos fazer um pouco diferente, porque não tem como fazer como se estivéssemos em sala, né? Então, vocês vão escolher uma dessas características ou sortear, tá? Ao escolherem a palavra, ou sortear, né? Vocês vão completar a frase A. Por exemplo, usando a palavra sorteada, completem esta pergunta. É possível duas pessoas terem, vamos supor que vocês sortearam a palavra sonhos. Aí vocês vão completar lá, escrevendo sonhos iguais? Ou é possível duas pessoas terem sentimentos iguais? E aí, na letra B, vocês vão refletir sobre isso. Eu quero que vocês leiam todos, vão escolher apenas um para completar a frase A, mas eu quero que vocês reflitam sobre tudo isso daqui. É possível alguém ter gostos iguais? Eu acredito que sim, né? Como também é possível duas pessoas terem gostos diferentes. Então, eu quero que vocês reflitam sobre cada característica que está aqui no material de apoio. Essa atividade de reflexão, apenas de forma oral, né, meditar, refletir, é a atividade B. Na atividade 2, vocês precisam escrever algo que aprenderam sobre as pessoas depois de realizar a atividade número 1. Então, observe que nós estamos falando de características semelhantes, diferentes, daquilo que nós podemos ter em comum com as outras pessoas, e também sobre as características que nós possuímos de forma individual. Então, o que vocês aprenderam com essas questões que nós vimos até aqui? Por último, façam a leitura dessa curiosidade que está logo abaixo, no final da página, que fala sobre a origem da palavra pessoa. E é muito interessante, tá bom? Façam a leitura e vocês vão gostar bastante. E isso também vai servir para que a gente continue o assunto na próxima aula. Então, hoje nós finalizamos nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Essa unidade vai abordar assuntos muito interessantes, tá bom, crianças? Um beijão para vocês e até a próxima!